Bom dia, irmão, paz do Senhor. Estamos no nosso devocional Descobertas, no livro de Deuteronômio. E eu louvo a Deus pela sua vida e a sua disposição de estarmos juntos e inclinar o nosso coração nesses que são os capítulos centrais do livro de Deuteronômio, e não apenas do livro de Deuteronômio, mas poderíamos dizer com certeza que esses são capítulos centrais para todo o Antigo Testamento. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Nós estamos no capítulo 7. E nessa manhã eu gostaria de meditar com você nesse texto. São textos muito, mas muito ricos. Existem muitas aplicações, muitas coisas estão aqui nesse texto. E é de um enriquecimento extraordinário essa mensagem que Moisés está dando ao povo de Israel, essa nova geração. É um livro para conquistadores, é um livro para uma nova geração, para pessoas que estão em uma outra disposição diante de Deus, não como os pais deles que morreram naquele deserto, mas que estão agora adentrando a terra prometida. Então é um povo que tem uma outra perspectiva, tem uma outra visão de vida. E Deus os chama, a primeira coisa, a ser o povo santo do Senhor. É assim que esse texto do capítulo 7 vai se iniciar. Deus vai dizer para eles que eles devem ser esse povo santo, e por ser o povo santo, eles vão ter um outro estilo de vida. A maneira com que eles vão viver, eles vão pensar, vão agir, é totalmente diferente. Eles estão saindo do raio de ação de todos os demais. Eles são diferentes de todos os povos. Eles pertencem ao Senhor. Ser santo, essa palavra Kadesh, do hebraico, que significa ser separado, mas separado para alguém, ser separado aqui no caso para o Senhor. Então eles vão pertencer ao Senhor, eles vão estar em uma aliança com Deus, com Ele. A sua vida agora pertence a Ele, você vive para Ele e como Ele deseja. A sua maneira de viver, sua vida, seu corpo, suas finanças, seu casamento, seus filhos, o seu trabalho, tudo na sua vida é para Ele, é para Deus. Nada é como as demais pessoas. Seu estilo de vida não é como o das outras pessoas. Você não vive como os outros vivem, mas o seu estilo de vida é definido por quem Deus é. Isso é ser santo. Ser santo é ter uma cosmovisão que é a mesma de Deus. E ela é determinada. A maneira como você enxerga a si mesmo, a sua família, o dinheiro, os bens, o corpo, o casamento, a educação dos filhos, o sexo. Tudo é definido pelos valores de Deus e por quem Deus é. Tudo está determinado de acordo com Deus e com os seus princípios, com a sua palavra, com os seus valores. Isso é ser povo santo do Senhor, é pertencer a Ele. Santidade é também, e é o que nós vamos ver no texto, é destruir tudo aquilo que é detestável a Deus. Você pertence a Deus, você vive à maneira de Deus, debaixo dos princípios de Deus, você anda por onde Deus anda, você pensa como Deus pensa, você age segundo a palavra de Deus, mas você também destrói tudo aquilo que é ofensivo a Deus. Por isso o texto vai dizer que você vai destruir tudo o que são os ídolos daquelas nações. Você não vai andar como aquelas nações andaram. Você não vai cultuar os deuses que eles cultuaram. Você não vai educar seus filhos como eles educaram. Pelo contrário, você vai eliminar tudo aquilo que é contrário a Deus, que é ofensivo a Deus. É eliminar na sua vida, nas suas intenções, nas suas palavras e condutas,
tudo o que ofende a Deus na sua santidade. Nós vivemos num mundo que está totalmente afastado, que é oposto e que se coloca em inimizade contra Deus. Por isso que nós não podemos nos constituir amigos do mundo, porque se somos amigos do mundo, somos automaticamente inimigos de Deus, porque eles estão em total e completa oposição. Por isso que a Bíblia vai usar a expressão o império das trevas, o reino da luz. São completamente opostos, não há como misturar uma coisa na outra. Você está separado para a palavra de Deus. Por isso que esse texto vai dizer para mim e para você que nós pertencemos a Deus e que nós vivemos por Ele. E o ponto que faz essa cisão, que nos diferencia do mundo e da cultura caída e pecaminosa, do estilo de vida do Egito e de onde saímos do império das trevas, é a palavra de Deus. Nesta palavra que Moisés está entregando para o povo de Israel, esta palavra que está na sua mão, a Bíblia Sagrada, nela está quem Deus é e o que Ele pensa, e nas Escrituras Sagradas está quem você deve ser e o que você deve pensar e fazer. É a palavra de Deus que norteia a sua vida, é a palavra de Deus que é o caminho onde você deve andar e que diz quem você deve ser, porque é ela que revela quem Deus é. E se você é povo santo ao Senhor, se você está dedicado, entregue, consagrado a Deus, você deve viver como Deus vive, pensar e agir como Deus pensa e age. Isso é santificação. Santificação não é colocar um óleo sobre a cabeça de alguém, não é botar uma roupa diferente, mas santidade é você amar a Bíblia e obedecê-la e ser o que Deus quer que você seja. Então a obediência à Bíblia que você tem e a maneira como você vive segundo Deus é o que diz que você de fato é santo, é o que diferencia você desse mundo caído. Essa é a essência da missão da igreja. A missão da igreja é ser esse farol na escuridão, é ser luz nas trevas, é ser sal no mundo, é ser esse oásis no deserto. A missão da igreja está em ser santo. E o fato de ser como Deus, de pertencer a Deus, de agir, pensar como Deus, de conduzir a sua vida, conduzir o seu casamento, a educação dos seus filhos, a maneira como você administra dinheiro, a maneira como você se enxerga, a maneira como você enxerga o trabalho, o mundo, a natureza, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, de vida, determina a sua própria missão. Porque naturalmente, pertencendo a Deus, isso vai te diferenciar automaticamente do Egito, do mundo, das trevas, da vida que você tinha anteriormente. Esse é o chamado de Deus para o povo de Israel. E nesse chamado, pertencer a Deus, está não apenas a essência de quem o povo de Israel seria, de quem você mas também da sua missão. O que você vai fazer em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai ser bênção para todas as nações. Por quê? Porque você pertence a Deus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, a natureza de Deus está em você, por isso você pensa como Deus pensa, você sente como Deus sente, você age como Deus age, você vê o mundo e a vida como Deus vê o mundo e a vida, e naturalmente você se torna luz e bênção para o mundo inteiro. Essa é a essência da missão
da igreja, do povo de Deus, é a transformação para parecer como Cristo, para parecer com o próprio Deus. E no versículo 9, Deus vai dizer que o Eterno, que Ele é Deus, Elohim, Elohim, Elohim. Nós somos povo de Deus, porque só existe um Deus. Nós pertencemos a Deus, porque Ele é o Eterno, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus dos deuses, Ele é o Rei dos reis. Toda a majestade pertence a Ele. Não há nada mais importante do que pertencer ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Imutável, ao Senhor a quem pertence tudo, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Tudo existe a partir dEle. Ele é o Eterno. Toda a realidade, toda a existência vem do Criador. Não apenas isso, tudo existe porque Ele sustenta todas as coisas. Mas todas as coisas vão culminar para Ele, vão culminar em Cristo Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não apenas tudo existe por causa dEle. Não apenas tudo existe porque Ele criou. Não apenas tudo existe porque Ele sustenta, mas tudo existe para Ele e tudo dará glória a Ele. Então, meu irmão, viver para a glória de Deus, viver para esse Deus que é santo, 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 e esse eterno Senhor que é Deus, Deus e Deus, é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, porque toda a eternidade e daqui a 1 milhão de anos, tudo pertencerá a Ele. A nossa vida se torna eterna quando pertencemos a Ele. Ser santo, pertencer a Ele, viver por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. É o que há de mais sagrado, mais importante, mais relevante em todo o universo. Esse Deus que é eterno, é Deus sobre todas as nações. E todas essas nações experimentam do amor e da bondade de Deus. Veja que esse Deus criador e gracioso abençoa todas as nações. Mas Deus chama Israel a um relacionamento especial. Israel é amado por Deus de forma especial, com amor especial, que é esse amor que faz com que Israel pertença a Deus de uma forma especial. Tudo que existe é dele. Tudo que existe é criado por Ele, é sustentado por Ele e tem como destino a Ele mesmo. Mas Israel, ele tem um relacionamento, uma aproximação, um conhecimento, uma intimidade especial com Deus. Por quê? Porque esse amor eletivo de Deus trouxe Israel para mais perto dele. Trouxe Israel para um relacionamento especial com Ele. Por isso Israel deve viver em santidade. Por isso que a igreja deve viver em santidade. E você, meu amado irmão, deve viver em santidade. A santidade é a marca do povo de Deus. É a marca desse povo que foi escolhido por Deus de todas as nações para pertencer a Ele, não apenas Israel. Mas nós vamos ver que Moisés vai dizer isso e todos os profetas vão falar isso, que o povo de Deus é esse povo obediente. Lembra? Aquele povo que estava lá na frente do Horebe, em Sinai, ouvindo os 10 mandamentos, todo aquele povo pereceu. E o livro de Deuteronômio vai começar dizendo: é com vocês que eu faço essa aliança. Não foram com seus pais, mas eles estavam lá. E a aliança também era para eles, mas eles rejeitaram a aliança.
A aliança, irmão, é para quem obedece ao Senhor. Deus decidiu amar Israel assim, com esse amor eletivo, com esse amor especial, e revelar-se e relacionar-se com Israel de forma especial, que nenhuma nação teria até então. Esse conhecimento especial de Deus, Deus estava estendendo a Israel. Então Deus decidiu amar Israel assim. E não havia nada em Israel que pudesse atrair a Deus e fazê-los merecer esse amor. E Moisés vai dizer isso. Não pense que Deus amou vocês porque vocês eram melhores ou os maiores, porque vocês eram especiais em vocês mesmos. Mas foi a ação amorosa, soberana de Deus em amar vocês. Foi uma escolha de Deus amar vocês. E aqui está o nosso privilégio como cristãos, como igreja. É que Deus, quando olhou para nós, Ele não viu nada especial em você, meu irmão, ou em mim, para nos amar. Mas Ele escolheu nos amar, Ele decidiu nos amar, e nos amou, e Ele te salvou, e Ele se aproximou, e Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, disse Jesus. Eles estavam pescando, os discípulos. Estavam vivendo a vida deles. Cristo foi até eles. Você estava vivendo sua vida, meu amado irmão. Mas Deus decidiu amar você e se revelar a você e fazer você nascer de novo. E assim, esse Deus maravilhoso tem um povo que vem de todas as nações da terra. E esse povo que está em todas as nações da terra vive para Ele, vive de modo santo para o Deus Santo. Foi um soberano amor eletivo de Deus que escolheu o seu povo, a sua igreja de todas as nações. Sua aliança é com todo aquele que Ele escolheu, e por isso Deus os capacita a obedecer. A igreja é o Israel de Deus, um povo de todas as nações que ama e obedece a Deus de coração. Veja o seu privilégio, meu amado irmão, que estava perdido, mas foi achado pelo Senhor. Mas veja a sua responsabilidade de ser o povo que é reflexo de Deus no mundo. Deus é luz. Seu povo é luz no mundo. Que responsabilidade é nossa. Ser o povo que representa Deus no mundo. Ser a luz de Deus no mundo de trevas. Ser um povo santo no meio de um mundo imoral, corrupto, injusto, infiel a Deus. Ser um povo que reflete a Deus nesse mundo. Um povo onde o caráter de Deus é visto. Quando as pessoas olham para você, as pessoas precisam ver Cristo. As pessoas precisam ver um cristão. Alguém semelhante a Cristo. O teu nome te denuncia. O teu nome denuncia a santidade de Deus. O teu nome denuncia a quem você pertence. O teu nome denuncia com quem você anda e com quem você está. Com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que privilégio, que responsabilidade. Não pode haver uma responsabilidade maior. O resultado de ser povo santo de Deus é desfrutar das bênçãos de Deus, mas também, meu amado irmão, é refletir Deus para a sua geração. É salvação por meio do testemunho da vida do povo de Deus. Mas veja, as bênçãos de Deus são responsivas, são recíprocas, elas são condicionais. No versículo 12 do capítulo 7 vai dizer o quê? Se ouvirdes a voz do Senhor, se guardardes a sua palavra e cumprires, o Senhor te guardará. Quem é o povo de Deus de verdade?
Como nós sabemos que alguém é um cristão, que alguém é igreja, que faz parte da igreja. Como nós sabemos que alguém é povo de Deus de verdade. Alguém que tem um rótulo, que tem um título, que tem uma roupa. Não, mas é o que o versículo 12 diz. Se guardardes, se ouvirdes, se obedecerdes, se cumprires, é a obediência, a fidelidade que nós temos a Deus, que revela, que demonstra, que prova, que evidencia que somos de Deus, que pertencemos a Deus. É uma vida santa, que diz que pertencemos ao Deus Santo. É uma vida santa, que pertence a Deus, que diz que estamos na aliança com Deus. Não são rótulos, não são títulos. Quantos crentes nominais nós não temos nas igrejas? As igrejas evangélicas hoje no Brasil estão cheias de crentes nominais, porque são pessoas que vão à igreja, mas têm o mesmo caráter, têm a mesma vida, têm a mesma conduta. Meus irmãos, o divórcio entrou na igreja, o adultério entrou na igreja, a imoralidade entrou na igreja, a injustiça entrou na igreja. É gente que diz que pertence a Deus, mas trai o cônjuge, é infiel, divorcia. E isso começa, inclusive pelos pastores. É alguém que diz que está em Cristo, mas é caloteiro, é mentiroso, dá cano na praça, tem o nome sujo, está devendo. Não, você não é povo de Deus. Você não pertence a Deus. Porque Deus tem um povo santo. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que diz Êxodo capítulo 19. É isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta no capítulo 2. O povo de Deus é um povo santo. Nós sabemos que um cristão é um verdadeiro cristão pela sua conduta santa no mundo de trevas. Um caráter santo, uma vida santa, uma família santa. Ter um casamento cristão não é fazer um curso, irmão, mas é ter um casamento de acordo com a palavra de Deus, com os valores bíblicos do casamento. O marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Aí está um casamento cristão. Filhos que são criados na disciplina, na palavra de Deus. Aí está uma família cristã. Não é um rótulo, não é um título. Chega de uma vida nominal. Chega de ser um cristão nominal. Chega de simplesmente ter um rótulo. Chega de uma vida de duas caras. Deus nos chama a ser povo santo. E quando você vive essa santidade, o Senhor vai te guardar, te amar, te abençoar, te multiplicar, e vai tirar as enfermidades do teu meio, e vai consumir os teus inimigos, e os entregará nas suas mãos. 7 bênçãos, a partir do versículo 12, do capítulo 7, advém sobre o povo de Deus. Por quê? Porque é um povo santo ao Senhor. E ele termina o versículo 25 dizendo, e você vai então queimar os ídolos dessas nações. Isso é um povo santo ao Senhor. Não trarás coisa abominável, diz o versículo 26, para dentro da tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante àquelas nações. De todo a detestarás e de todo abominarás, pois é maldição, é maldito. Esses cultos, essa idolatria que essas nações vivem, esses ídolos que essas nações vivem. E lembre, idolatria é você deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a tua. Isso é maldição, irmão. Isso é pecado, isso não é o povo de Deus. O povo de Deus é formado por servos de Deus. É um povo santo que está buscando a vontade de Deus. E agora entramos no capítulo 8. E esse povo amado e eleito é um povo que será humilhado por Deus.
o filho querido, esse povo amado, esse povo querido, esse povo que agora é filho querido de Deus, que é protegido por Deus, será provado por Deus. Deus concede a provisão para Israel e a sua proteção de forma a arrancar o orgulho do coração do seu povo. Onde existe eleição, existe humilhação e provação. Mas como assim, pastor? Como é isso? Quando entramos no capítulo 8 de Deuteronômio, o que nós vamos ver, irmão, é que Deus vai dizer que está provando o povo de Israel. Deus está humilhando o seu povo. Não existe humilhação ou humildade simplesmente na pobreza, na miséria, no sofrimento, doenças. Isso naturalmente não produz humildade. Você vai ver que pessoas que muitas vezes passaram por sofrimentos na sua vida, mesmo depois do sofrimento, tornaram-se pessoas mais orgulhosas, autoconfiantes. Eu passei por isso mesmo, eu venci, eu consegui, eu conquistei, eu superei. Ou pessoas que estão vivendo em autocomiseração. Olha, tenha pena de mim, eu sou tão pobrezinho, eu preciso tanto, enfim. É a mesma coisa, é orgulho, tanto uma atitude quanto a outra. Uma é mais ativa, outra é passiva. Mas o texto sagrado está dizendo que Deus está humilhando o seu povo. Então, qual é a diferença do sofrimento na vida do servo de Deus, que leva ele a se tornar humilde? É que ele beija a mão, a vara que o disciplina. A diferença entre a humildade pelo sofrimento e o sofrimento só pelo sofrimento é que o sofrimento que vem de Deus nos aproxima de Deus. É que Deus trabalha em seus filhos a fim de quebrantar-lhes o coração. É que o Filho de Deus, o cristão, ele debaixo do sofrimento, da tribulação, ele se volta para Deus, ele busca a Deus, ele vai orar ao Senhor, ele compreende que necessita do seu Pai Celestial, da presença do Pai. O orgulho é o oposto disso. Muita gente sofre e não se aproxima de Deus. Na realidade, a maioria das pessoas que sofrem, que passam tribulações, doenças, problemas, sofrimentos, elas não se voltam para Deus. Elas não se tornam um povo santo de Deus, como vimos no capítulo 7. Pelo contrário, elas simplesmente passam pelo sofrimento e saem de lá ou mais autoconfiantes no seu orgulho, ou com autocomiseração no seu próprio orgulho. A resposta que elas dão não é uma aproximação de Deus. Por isso que o puro sofrimento não produz humildade. Pelo contrário, o sofrimento em si ele vai trazer mais orgulho e não humildade. Ele não vai aproximar a pessoa de Deus. Isso é humildade. Humildade é quando nós buscamos a Deus, quando nós nos submetemos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós santificamos a nossa vida, consagramos a nossa vida a Deus. Isso é humildade. Humildade é pertencer a Deus. Isso é humildade, isso é santidade. Agora, o sofrimento em si, na vida do ser humano, não produz esse resultado. Produz mais orgulho ainda. O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho é o pecado original e dele todos os outros pecados nascem. O orgulho é a independência de Deus, é o eu no primeiro lugar e Deus me servindo pelo poder da minha fé, como diz aí o pessoal da teologia da prosperidade, da teologia da psicologia positiva, da confissão positiva, o pessoal aí que é coach. Todo esse pessoal vai usar a fé como uma arma para que Deus me sirva.
Mas nas Escrituras Sagradas, o sofrimento, o Filho de Deus, o servo de Deus é por si mesmo, é por definição alguém que depende de Deus, é alguém que se submete a Deus, é um discípulo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Aqui está a essência do discípulo, aqui está a essência do discipulado. É negar-me a mim mesmo, é abandonar o orgulho, é me submeter a Cristo e segui-lo, é viver e é pisar nas pegadas onde Cristo está pisando, é seguir o Mestre. É justamente o oposto do que essas teologias estão dizendo, porque o que essas teologias dizem é: eu estou em primeiro lugar e por meio do poder da minha fé, Deus está fazendo a minha vontade. É justamente o contrário. Isso não tem nada de evangelho. Isso é uma maldição, meus amados irmãos. Essa teologia é um falso ensinamento. Isso é terrível, isso te afasta de Deus. Te afasta justamente daquilo que Cristo diz. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você está aprendendo de Cristo, você está aprendendo a ser manso, você está aprendendo a ser humilde. É justamente o que Deus quer aqui com o povo de Israel. Deus quer que eles sejam mansos, Deus quer que eles sejam humildes. E Deus vai usar o sofrimento para isso, para mostrar para eles que eles não são tudo aquilo que eles acham que eram, e que eles não podem tudo aquilo que eles acham que podem, e trazê-los para junto dele, buscando dependência de Deus, diante das suas fragilidades. Mas não é o que acontece com eles. Você vê que toda aquela geração morre durante 40 anos no deserto. Veja, o sofrimento por si mesmo só opera arrogância, orgulho, autoconfiança, autocomiseração. Quando o sofrimento vem sem a mão de Deus para trabalhar nos corações, o orgulho ficará mais evidente ainda. O orgulho sempre te levará na direção oposta de Deus. O orgulho vai te levar na direção oposta de Deus na oração, na palavra, na adoração, no culto, na obediência. O orgulho vai te levar em direção oposta a tudo isso. Mas a humildade vai te levar na direção da oração, da palavra, de submeter-se, de obedecer a palavra, de cultuar a Deus, de adorar ao Senhor. Por isso que o verdadeiro cristão, no sofrimento, ele beija a vara que o disciplina. Ele se torna humilde, ele se torna dependente de Deus. Ele diz: Senhor, não me deixe, Senhor, não me desampare, não tenho outro bem além de Ti. Tu és a minha vida, eu posso perder tudo, eu não posso ficar sem o Senhor, ainda que me seja muito difícil perder qualquer coisa na minha vida, não posso perder o Senhor é a minha razão, o Senhor é o motivo da minha vida, da minha existência, não posso perder o Senhor. Esse é o Filho de Deus. Aquele que não é Filho de Deus, ele vai dizer o quê? Ok, Senhor, já que o Senhor está me deixando nessa tribulação, eu vou seguir daqui sozinho. Já que eu não estou tendo sua presença, sigo eu na minha própria força. Aquele que não é filho de Deus se ressente de Deus. Mas aquele que é filho de Deus, ele vai até o Pai, ele beija a vara que o disciplina, ele busca o Senhor. Como Jó disse: eu preciso de Ti, Senhor. Os meus olhos Te veem. Eu preciso do Senhor. Quem me dera que eu pudesse encontrar a Deus. Ele quer Deus. Ele não quer o gado de volta. Ele não quer os bens de volta. Ele quer Deus. Esse é o Filho de Deus. O orgulho produzirá ainda algo mais perverso, mais terrível do que o distanciamento de Deus, que é a aproximação arrogante de Deus. É, por exemplo, aquela parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. Quando o fariseu se aproxima de Deus e diz: Senhor, eu te dou graças
porque eu não sou como os demais homens pecadores, e nem como esse. Essa aproximação é maligna. Essa aproximação, esse é o lado mais perverso do orgulho. É quando você se aproxima de Deus, mas você se aproxima para dizer: Deus, eu não preciso de ti. É como aquele jovem rico: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Quando ele diz que eu vou herdar a vida eterna, a herança não é algo a ser conquistado, mas é um direito. Você herda alguma coisa porque você tem direito àquilo. Quando ele diz isso para o Senhor, D.A. Carson vai dizer que ele está dizendo que ele já tem a vida eterna, que ele simplesmente está se mostrando para Cristo quem ele já é. E aí então Jesus vai tocar justamente na essência do pecado dele, o orgulho, a confiança dele no dinheiro. É a advertência de Deus para Israel na terra prometida. Louco, esta noite pedirão a tua alma. É aquele que Deus culmina de bem. E no lugar dele se humilhar diante do Senhor e servir o Senhor, dizer: meu Deus, aqui estão os bens que o Senhor tem me concedido, como o rico e o Lázaro. Aqui tem os bens que o Senhor me concedeu. Senhor, como eu vou usar isso aqui para a tua glória? Como eu vou usar isso aqui para o teu louvor? Não, ele vive de banquetes, ele pensa de si para si mesmo, ele está apenas querendo dar festa. Sua vida agora é férias contínua. Alma minha, come, bebe e regala-te, porque muitos bens tem para longos anos. Esse não é um filho de Deus falando. Você vê que esse é um ímpio falando. Ele não se submete a Deus. O eu está no centro. O dinheiro serve a ele mesmo, às suas satisfações, aos seus desejos e anelos. Mas o filho de Deus, ele vai ver o dinheiro como Deus vê, como um servo, como aquele que vai glorificar a Deus através dos seus bens. Deus precisa tirar o nosso orgulho para estar conosco. Deus não pode estar conosco se estivermos no orgulho, porque Deus habita, diz Isaías 58, com humilde. A Bíblia vai dizer que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus resiste ao soberbo. Abacuque 2,4 vai dizer que a alma do soberbo não é reta nele. Ele não vai no caminho de Deus. O sofrimento misericordioso é o meio de Deus para tirar o orgulho do nosso coração. Existe algum outro meio de Deus trabalhar com o seu orgulho? Com o meu orgulho? Existe algum outro meio de Deus tirar o orgulho dos nossos corações? Se o orgulho é a independência de Deus, é o sofrimento misericordioso que vai mostrar todas as suas fragilidades, temporalidades, necessidades, e vai humilhar você, e então você se aproxima de Deus. É aí onde a humilhação, por isso que a palavra humilhar, o verbo humilhar aqui do hebraico anar, quer dizer fraco, pobre, necessitado, aflito e, consequentemente, aquele que responde mansamente. Essa palavra, esse verbo anar, significa tudo isso. Provar significa analisar, nakar, analisar, testar, colocar à prova para ver a verdade. Não é que Deus não sabia como estava o coração de Israel, não é que Deus não saiba como é o meu e o seu coração, mas Deus precisa mostrar isso para a gente. Deus precisa mostrar como é orgulhoso o nosso próprio coração. E como Deus faz isso? Através do sofrimento. Deus revela para Israel o seu coração, a sua finitude, a sua fragilidade, temporalidade e dependência. A sua arrogância. É por meio do sofrimento que Deus revela tudo isso. E é por meio do seu sofrimento também que Deus revela isso a mim e a você. Por isso que Deus vai fazer faltar pão e água para eles. Porque eles vão ver que diante daquilo que é o mais básico e mais essencial, eles não conseguem viver. Por isso que nós não oramos para que o Covid-19 vá embora.
mas para que Deus nos humilhe diante disso. E para que nós possamos buscar mais o Senhor e Deus traga arrependimento. Porque veja, o vírus nos fere, nos derruba, uma bactéria, um fungo, um germe, isso nos mata. Veja a nossa fragilidade. Por isso que o primeiro propósito dos 6 que estão aqui adiante de nós é que o primeiro propósito do sofrimento é que nós vamos nos submeter à palavra de Deus, se guardardes, se submeterdes aos meus mandamentos no meio do sofrimento. Esse é o primeiro propósito de Deus. É mostrar para Israel que Israel precisa da palavra de Deus. Que Israel precisa dos mandamentos do Senhor. Esse é o primeiro propósito. Se eles guardariam ou não. Se eles se submeteriam ou não aos seus mandamentos. Quando você está em sofrimento é que você vê. Se você acha que pode sair das situações pelos seus próprios métodos e meios. Se você pode, agindo da sua própria vontade, criar caminhos, no lugar de você submeter à vontade de Deus. Quantas vezes você em sofrimento tentou criar caminhos para você, no lugar de você se voltar para a palavra de Deus? Quantas vezes no sofrimento e diante da desobediência a Deus, o seu coração não se humilhou diante de Deus, dizendo: Senhor, realmente eu estou em pecado. Olha, a consequência de eu estar vivendo isso aqui é porque eu desobedeci a tua palavra. E eu estou aqui agora, Senhor, me submetendo a ela, inclinando o meu coração diante da tua palavra, dizendo: Deus, me perdoa, porque eu não guardei a tua palavra, mas a partir de agora eu vou guardar a tua palavra. O segundo propósito é que nem só de pão viverá um homem. A ideia é justamente esse texto que Jesus usa para vencer o diabo na tentação. Para você entender, irmão, que existe algo maior do que a comida, do que a bebida, do que o vestimento, do que seu emprego, do que as coisas transitórias e temporárias daqui. É a palavra de Deus. Veja, meu amado, que o objetivo de Deus e a humildade está ligado diretamente às Escrituras Sagradas. A maneira como você lidar com as Escrituras, a maneira como você ouve a palavra, a maneira como você guarda a palavra de Deus, diz muito de quão humilde você é, de quanta humildade existe no seu coração. Porque você é humilde o tanto quanto você se submete, ouve e obedece a palavra de Deus. O quanto você segue ao Senhor é que você e eu somos humildes. Por isso o texto vai dizer que nem só de pão viverá o homem. Para você entender isso, que você precisa obedecer a Deus, que existe algo mais importante. Como um pai que disciplina o seu filho, versículo 4 e 5. Veja a disciplina, irmão, não é raiva de Deus, não é porque Deus está com ódio de você, mas é porque Ele está te disciplinando, Ele está te corrigindo, Ele está te tirando do caminho errado, por isso Ele está humilhando você, por isso Ele está disciplinando você, por isso Ele está corrigindo você. A humilhação é uma correção, quando um filho é disciplinado pelo pai, porque a vara é didática. Porque Deus manda usar a vara com a criança. Deus não está mandando espancar ninguém. Deus é contrário a isso em todos os aspectos. Deus diz que você não pode fazer isso com um escravo, que dirá com um filho. Mas quando você está ensinando o seu filho com palavras, vez tras vez, ele continua desobedecendo. E ele continua desobedecendo você. Toda aquela desobediência trará um sofrimento para a vida inteira dele, porque ele vai ser um mentiroso, porque ele vai ser um ladrão, porque ele vai andar com pessoas de uma índole errada, e isso vai destruir a vida dele para sempre. Então o pai vem, e aquilo produzirá um sofrimento de anos, décadas e uma vida inteira, inclusive para a eternidade. Então o pai vem e pega aquela criança com poucos anos de vida, ou às vezes é um adolescente ainda. E ele vem com a vara e disciplina seu filho. Ele vem e diz: você não vai andar aqui, você não pode andar aqui. Isso trará um sofrimento terrível para você. Esse é o caminho dos marginais, dos desonestos, dos
imorais, dos injustos, dos infiéis. É o caminho daquele que vai viver em sofrimento o resto da vida. Você não vai andar aqui. E o pai então pega com amor, coração quebrantado, e usa a vara com o seu filho. Aquela dor que o filho está sentindo naquele momento, que é a vara de amor que o pai está dando, aquela dor daquele momento. É para mostrar para o filho, em uma pequena dose, o sofrimento que ele teria a vida inteira e que ele não pode andar naquilo, porque se ele continuar naquela conduta, naquele caminho, o seu coração se endurecerá a tal ponto que ele já não conseguirá voltar para o arrependimento. É o que acontece com tantas pessoas que nós vemos aí. Pessoas que foram alertadas, mas que não foram disciplinadas e continuaram, hoje estão na rota do pecado e não conseguem voltar, porque o coração está extremamente duro. Sofrem, apanham na vida, caem vez tras vez, sofrem, levam na cara o tempo inteiro, mas não voltam para Deus. Não se arrependem, não dependem, não se submetem à palavra de Deus, mas continuam persistindo no pecado sua vida inteira. Por quê? Porque não houve disciplina. Então essa vara que disciplina a criança é muito importante. Essa vara de amor, de cuidado. Meu avô tinha algo que ele fazia que era muito bonito. Ele conversava com a criança. O seu Eduardo, ele falava com a criança, com seus filhos. Ele teve 12 filhos. Ele ia, conversava, advertia, olha, e ali ele ia. Mas quando não tinha mais jeito, ele então pegava aquela criança, aquele filho, mandava trazer a vara, sentava com o filho e dizia tudo de novo para ele, explicava tudo de novo para o seu filho, e por que ele usar aquela vara. E depois ele vinha, disciplinava o filho com a vara, colocava o filho no colo, beijava, abraçava e orava pelo seu filho. É o pai que ama, não é ódio, não é raiva, não é nada disso. É por isso que um pai não pode disciplinar seu filho com raiva, com ódio, irado. Não é nada disso, humilhando, xingando, batendo, não. É o pai que pega a vara com todo amor e carinho, disciplina o filho para tirar o filho daquela rota. É o pai que ama e abraça e beija e chora junto com o filho. Diz: meu filho, papai ama você, a mamãe ama você. Você não pode continuar nesse caminho. Esse caminho é o caminho dos perversos. Você não pode continuar aqui. Você deve me obedecer, meu filho. Porque o papai sabe, a mamãe sabe qual o caminho correto para você. É o pai que disciplina ao filho que ama, como um pai que disciplina seu filho. Assim o Senhor disciplina você, meu irmão. Veja que juntamente com a disciplina, a humilhação, a aprovação, está a provisão e proteção de Deus. Deus deixa ter fome, mas sacia com maná. Deus deixa ter sede, mas Deus dá água. Veja o carinho de Deus. Veja esse cuidado de Deus, que vai usando essas circunstâncias de necessidade, de problema, para poder mostrar para esses filhos que eles dependem do Pai e que eles não podem ir pelo caminho errado. O terceiro propósito é guardar e andar e temer, reverenciar a Deus como um pai, respeitando esse pai, amando esse pai, obedecendo esse pai. É o terceiro propósito, dar a mim e a você um coração obediente. Deus é que sabe o melhor caminho para você, meu irmão. E esse caminho está na palavra de Deus. Não tente criar um caminho para você. Simplesmente ame a esse Deus, a esse Pai maravilhoso. Submeta a Ele, obedeça a sua palavra. Você vai ver que a sua vida vai entrar na rota da santidade. E na santidade está a sua felicidade. O quarto propósito, que você não esqueça do Senhor na prosperidade. Versículo 11 do capítulo 8. Deus vai te abençoar. Esse Pai que te corrige é o Pai que te abençoa. Esse Pai que te corrige, que te disciplina, é o Pai que vai te culminar de bens, de bênçãos. Mas você não pode esquecer.
Você não pode esquecer desse Pai no momento em que você estiver próspero. Você não pode esquecer esse Deus. Você não pode abandonar a oração. Você não pode deixar a palavra. Você não pode deixar a adoração, o culto ao Senhor. Porque você tem bens agora. Porque Deus te abençoou. Pelo contrário, a sua alma depende, a sua alma está ligada a Deus, o seu coração está ligado a Ele, você o ama de todo o coração, como diz o capítulo 6, todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, de todas as forças. E o quinto propósito é que você não vai permitir que você se glorie nas conquistas. Foi o meu braço que adquiriu riquezas. Eu consegui tudo isso pela minha força. Como vai dizer o versículo 17 e 18. O meu braço me adquiriu riquezas. Não. Foi o Senhor que te deu graça. Foi o Senhor que te abençoou. Foi o Senhor que abriu as portas. Foi o Senhor que te capacitou. Foi o Senhor que te deu tudo. Porque você viu lá no sofrimento quão frágil você era. Você viu no sofrimento o quão finito você é, como coisas tão pequenas conseguem derrubar você. Então seu coração sempre humilde e quebrantado, dependendo de Deus, mesmo na prosperidade. E pede oração quando está próspero. Não pede oração só quando está na aflição. Não pede oração só quando está no problema. Pede oração quando está próspero. Pastor, ora por mim, ganhei muito dinheiro, eu preciso da graça de Deus para lidar com tudo isso. Pastor, ora por mim, passei no concurso público, tenho medo no meu coração, que agora o meu coração se ensoberbeça. Meu irmão amado, eu tenho 25 anos que estou no ministério pastoral. Nunca ouvi esse pedido de oração. Nunca ouvi esse pedido de oração. De alguém que tenha prosperado e dito, ore por mim. Para Deus me dar graça, para eu saber usar essa bênção aqui. Porque eu já não sei, eu tenho medo de me desviar do Senhor. E quantas pessoas já vieram até mim, pastor, ore por mim, eu estou em profunda necessidade. E Deus abençoar e trazer provisões. E essa pessoa se desviar do Senhor, se tornar orgulhoso, arrogante, soberbo, independente. Eu já não tenho tempo para vir para o culto, eu já não tenho tempo para orar. Esse negócio de guardar a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de devocional, de adoração. Não tenho mais tempo para isso, eu estou muito ocupado porque eu estou trabalhando. O nosso coração, meu irmão, é terrível. Como dizia o meu professor Russell Shedd, pode Deus disciplinar a gente sem sofrimento? Pode Deus corrigir a gente sem sofrimento? Não tem como. Que Deus mantenha seu coração firme, meu amado irmão. Por isso vem a advertência. No capítulo 8, versículo 19 e 20, se vocês agirem como ímpios, vocês vão quebrar a aliança e eu vou tratar vocês como ímpios. Deus está dizendo para o povo de Israel, viva como ímpio, haja como essas nações, ande como eles, viva como eles, pense como eles, e vocês vão ver que eu vou tratar vocês exatamente como eu tratei aquelas nações, como ímpios. E veja a bondade e a severidade de Deus ao mesmo tempo. Aqui está um pai que não tem problema em corrigir ao filho que ama. E o último propósito, Israel não conseguiu ver. Israel não viu isso, mas nós que estamos agora conseguimos ver. São os símbolos redentivos nas tribulações, em todo o sofrimento, meu irmão. Deus quer conduzir você ao seu Filho Jesus Cristo, para você o conhecer, depender dele, ir à cruz com ele, amá-lo, segui-lo, carregar junto a ele a cruz. Por isso que o texto sagrado vai dizer do maná. E nós sabemos que o verdadeiro pão que desceu do céu é Cristo Jesus, que mata a nossa fome espiritual. Jesus disse, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida.
Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aqui está a pedra que seguia o povo de Israel. No meio da tribulação, Deus não te deixará. A água vai jorrar. Essa água da vida, a plenitude do Espírito Santo estará no meio das tribulações, das dores, dos sofrimentos, das enfermidades. Ele estará contigo, te enchendo, tornando o seu coração humilde, corrigindo você, direcionando você para junto dele. Oh, meu amado irmão, que nos momentos de tribulação, de dor, de sofrimento, de luta, que você busque o Senhor da glória, que você seja cheio do Espírito Santo, que a sua alma se pareça com Cristo Jesus e que você busque em obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que toda a tribulação que Deus está fazendo você passar, que você beije a vara daquele Pai tão maravilhoso que te ama e que continua com você e que te disciplina porque ama você. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus.